Vamos rezar primeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, misericórdia, a escravidão, né? É o seguinte, o que nós vamos trabalhar aqui, né? Eu coloquei ali, eu decidi trazer slide hoje, por quê? Porque é um assunto extremamente maçante, né? Tem assunto de história que é um pouco mais dinâmico, você vai aqui, né? Só de ouvir fica legal. Mas, como a gente vai trabalhar de um assunto que ele é, querendo ou não, polêmico, e a gente foi educado totalmente errado sobre esse assunto, então fica um negócio mais fácil de vocês entenderem quando vocês verem ali o que eu estou falando, tá? Repito sempre, né, que tudo que eu estou falando aqui, quando for opinião, eu vou falar que é opinião, e quando não for, eu vou falar que não é. Isso aqui é um fato, isso aqui é provado, tá aqui em tal documento, acabou. Mas eu acho que é isso. Então vocês já vão saber que aquela parte é minha opinião, né? Isso aí é muito nítido, eu sempre falo isso porque às vezes as pessoas acham que tudo o que eu falo aqui é opinião. Não é bem assim que funciona, tá? A escravidão, eu separei essa aula em 3 partes. A história dela, o conceito dela e a igreja em relação a ela, tá? Então, são as coisas que a gente precisa entender sobre isso, tá? Mas por que a gente só não fala da igreja, professor? Porque se você não entender a história, como que tu vai entender o que a igreja fez? Né? Se você não sabe o conceito filosófico que tem por trás da escravidão, como que você vai entender como que a igreja se posicionou em relação àquilo? Né? Então, a escravidão em si, eu até fiz questão de colocar essa imagem que eu coloquei, por quê? Para dizer que a primeira escravidão que existiu no mundo foi branca. Na verdade, a escravidão negra, ela foi totalmente diferente da escravidão branca, tá? Porém, todas elas aconteciam e todas elas aconteceram desde quando o ser humano existe. Desde quando os arqueólogos provam que existe civilização. Todas as civilizações têm resquícios de que havia escravo. Então, você fala, a escravidão é algo muito errado. Sim. A gente sabe que hoje nós vemos na sociedade que escravidão, na verdade, nem é um meio que se é para você utilizar de uma droga. Mas a gente vai ver que não foi bem assim na história. Tá? Então, aqui o primeiro tópico que eu coloquei foi... Eu coloquei aqui o primeiro tópico. Por que não entendemos... Por que não entendemos a escravidão? E aqui eu coloquei a resposta. Muitos livros didáticos nos explicam que a escravidão, por um contexto extremamente político-social, ou seja, uma visão discriminada de oprimido e opressor, como se a história fosse resumida a isso. Professor, quem que inventou essa metodologia? A escola de Frankfurt no início do século XX. Eles escrevem, Horkheimer, ele vai escrever de que a história ela é só dividida em oprimido e opressor. Ou seja, quem sofre e quem está em cima dos que sofrem. Quem usa essa metodologia nos livros didáticos hoje? Paulo Freire. Ele é um cara não é à toa que o nome da pedagogia dele é a pedagogia do oprimido, né? Então, para Paulo Freire, para Horkheimer, para todos esses caras aí, a história é dividida em oprimido e opressor. E é por isso que a gente não sabe o que significa escravidão. Porque a gente já olha a escravidão pensando que ele é oprimido. E aí a gente não consegue entender o porquê que existe a escravidão. Porque a gente sempre vai dividir as coisas de forma política e social. Eu não coloquei econômica aqui, porque na escravidão nem mexe tanto com isso.
mas sempre vai trazer para um contexto político e social. Tá? Enfim, é uma situação muito delicada mesmo trabalhar essas coisas. Tá? Então, aí nós temos a conceituação que eu coloquei aqui. Vamos lá. A escravidão existe desde as primeiras sociedades no mundo. Não foi só na Europa, não foi só na Ásia, não foi só na África, foi também na América. Foi em todos os lugares que os arqueólogos encontram, de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar que existiu uma civilização, sendo ela civilizatória ou tribal, todas tiveram escravos. Não foi uma invenção europeia, como os livros didáticos trazem. Isso me dá um ranço, cara. Tipo assim, o europeu que iniciou a escravidão. Cala a boca, cara. Não tinha nem sociedade, não tinha nem civilização na Europa, quando o Egito estava escravizando judeu. Não, para. Nós temos que compreender que a escravidão, ela sempre aconteceu, tá? Então vamos lá. Sendo uma prática instintiva em povos tribais, e como, por exemplo, os maias na América. Coloquei outra ali, tribos africanas como cuxitas e egípcios. Como assim? Quando se trabalha, vocês sabem a diferença de uma sociedade tribal e uma sociedade civilizatória? Vocês sabem a diferença? Alguém que não consegue entender um pouco isso? Tá, tribal, 4 coisas. Tribal só vive para a sua sobrevivência. Então, 4 pontos de uma sociedade tribal. Come, bebe, dorme e se defende. Ponto. É isso. Eles não fazem nada além disso. É só você pensar numa tribo indígena. Tipo assim, eles são extremamente tribais. Ai, mas eles vivem felizes. Não interessa se eles vivem felizes ou tristes aqui. A gente está falando de uma realidade. Né? A realidade é isso que eles fazem. Eles não fazem mais nada. Não é à toa que eles não constituíram impérios, né? É aquilo. Civilizatória já é uma sociedade que usa a razão, que você já pensa no futuro, você já tem uma estrutura, você cria um sistema político, você cria um sistema econômico, então já é algo mais civilizatório. Tá? Essa é a diferença. Nós somos hoje... Então tem gente que fala assim, você não pode dizer que o índio não é civilizado. Mas qual que é a ofensa disso, cara? Isso não é ofensivo. Isso é simplesmente um fato. Os índios, eles só querem sobreviver. E para eles está tudo bem. Então, tipo assim, você falar que eles são tribais, eu não estou querendo dizer que eles comem carne humana ou que eles são neandertais. Eu estou falando que são pessoas que só não têm preocupação com muitas coisas, entende? Quando que eles vão caçar? Quando eles estão com fome. Não é igual a gente, que vai no mercado e já compra comida por um mês. Isso é uma civilização. Você está usando a razão. Entende? Um índio não faz isso. Né? Uma sociedade tribal não faz isso. Eu vejo um animal, sei lá, do tamanho daquela mesa. E eu vejo um dessa cadeira. Mas eu só vou alimentar vocês aqui, então eu vou matar esse aqui que é pequeno. Em vez de eu matar o grande que dá para comer uns 3 dias, eu vou matar só o que vai saciar a minha fome. Isso é uma sociedade tribal. Tá? Então é dessa maneira que eles sobrevivem. Tá? Então, a quarta característica que eu coloquei é eles se defendem. Se defende de quem? Dos inimigos? Dos outras tribos? Ou seja, então, desde quando a sociedade era tribal, já existia conflito. E se já existe conflito, existe escravidão. Porque quem sobrevive em uma batalha vira escravo. Então, desde o instinto humano, isso acontece. Tá? Aí, o outro. Com a formação da civilização, né, a prática da escravidão continua. Porém, com objetivos mais claros e reais. Como, por exemplo, no Império de Mali e do Egito, na África, e na América com os astecas e os incas.
Mas, professor, você colocou Egito como tribal e Egito como civilizatório? Sim, existiam dois tempos egípcios, né? A era arcaica, que era onde não era um império, era só tribos espalhadas pelo Rio Nilo. Não é à toa que eles eram conhecidos como Sociedade do Nilo, né? E existiu e depois se formou um império, blá blá, blá, surgiu todas essas coisas, né? A primeira civilização a escravizar alguém foi o Egito. Não tribal. Tribal não tem como a gente saber. Porque tribal não tem nem escrita, né? Imagina, você acha que vai registrar onde? É difícil. Você só sabe que existiu, você não sabe como. Mas na civilização você consegue saber. E você descobre o seguinte, que o Egito foi a primeira civilização escravizada. Né? E isso é bíblico, até. Além das arqueologias, você tem a Bíblia que prova isso. Que é uma outra coisa que eu tinha para falar, né? Que essa mania que a gente tem de não achar que a Bíblia é um livro histórico, ela é extremamente histórica, tem tudo lá. Ninguém nunca conseguiu desmentir o que a Bíblia diz. Tipo, falar assim, isso não é verdade. E o dilúvio? Não. Você pode não conseguir provar, mas ele também não consegue, tipo assim, falar que é mentira. Entende? Beleza. Então, assim, as primeiras civilizações que escravizaram foi na África e na América. Não foi nem na Ásia, nem no Oriente Médio e nem na Europa. Foram nas duas sociedades onde mais existiu a escravidão, até a Era Moderna. Por quê? Os europeus escravizavam um monte. Vocês acham que eles levavam escravos para a Europa? Quanto levavam era extremamente poucos. Na Europa em si, só existia escravidão no Império Romano. Dentro da Europa. E na Grécia, né? Que daí pega uma partezinha só. Mas na Europa como um todo, só o Império Romano. Tá? Então, são questões que a gente precisa compreender. Tá? Durante muito tempo, a escravidão foi a única forma de mão de obra destinada para trabalhos braçais. É aqui que eu quero que vocês desconsiderem tudo que vocês aprenderam na história da escravidão. E vocês vão pensar agora como nós temos que pensar. Ou seja, como era o pensamento da sociedade na época. Vamos parar para pensar, lá em 4.000 a.C., 3.000 a.C., que tipo de mão de obra existia? Tinha os trabalhadores livres, que é o que está nele. Sempre tem um professorzinho lindo que faz aquela pirâmide bonitinha, no topo coloca o imperador, no meio o trabalhador livre, e embaixo o escravo. O escravo era a maioria da população, a base. Cara, isso é ridículo. Por quê? Isso é uma explicação total de você olhar a história somente como um contexto social. Mas não foi bem assim que aconteceu. Vamos lá. Que tipo de mão de obra tinha? Tinha o trabalhador livre. Mas quem que era esse trabalhador livre na época? Em qualquer lugar do mundo. Quem que era esse trabalhador livre? Na Meca, na Ásia, na África, enfim. Pessoas que vamos colocar hoje com a palavra autônomos. Esses eram os trabalhadores livres. Os carpinteiros, os ferreiros, os mensageiros que tinha, tipo carteiro, assim, os mensageiros, os comerciantes, você ia ter os agricultores, né, os camponeses, você vai ter essas pessoas. Tudo isso é um trabalho braçal? Sim. Mas não é muito braçal, é um trabalho ok. É um trabalho tipo assim, vida que segue. Né? Opa! Então vamos lá. Pensando por esse fato, aqui. Quem que ia trabalhar para construir as pirâmides?
Você acha que esse trabalhador dele fala, eu amo meu faraó, vou trabalhar construindo carregando pedra? Você acha? E era considerado indigno para a população que morava naquela sociedade. Então, se você é egípcia, eu como líder dos egípcios, eu nunca vou deixar você ser uma escrava desse porte, no porte braçal. Você pode ser escrava sendo minha funcionária da minha casa, mas um trabalho de carregar peso, pode ser homem, não estou falando de qualquer um, não. Não existiu escravidão só ruim, existiu escravidão boa. Então, mas aqui a gente está tudo antes de Cristo, tá? A escravidão boa era bem raro mesmo, era só essas pancadas mesmo, só tinha as violentas. Né? Então o que acontece? No Império de Mali, por exemplo, eles foram os maiores exploradores de ouro do mundo. Ninguém nunca extraiu tanto minério do que o Império de Mali. E não existiu sociedade que mais escravizou na história. Eles escravizaram mais que o Império Romano. Mas ninguém fala isso. Por quê? Porque eles são africanos. Se você jogar que a maior sociedade que escravizou na história é africana, você quebra o discurso. Você quebra o discurso social. Aí, professor, mas você consegue provar isso? Claro! Até os próprios livros didáticos de vocês trazem isso. Ah, é? Mas só que como que ele traz? Com uma frasezinha no meio de um rodapé. Vocês estão entendendo como que é tudo uma questão de política e social? Então aqui a gente está aprendendo para perder um pouco isso. Então nós não devemos olhar política e social? Não a história inteira. Olha o político o que é político. Olha o social o que é social. São coisas totalmente diferentes. E a escravidão não tem nada de social. Aquelas pirâmides, é tudo mentira, gente. Aquilo lá é tudo mentira. Aquelas pirâmides que o professor faz, sabe, de imperador, tudo mentira aquilo lá. Não existiu aquilo. Eu posso provar para vocês. Não, eu vou gastar muito tempo se eu ficar falando disso aqui. Mas porque nunca existiu uma divisão social. Nunca. Existia diferentes classes, é muito diferente. Divisão significa separação. Então, esse não entra em contato com esse. Se eles não entrassem em contato entre si, como que eles sobreviviam, gente? É uma questão óbvia. Os trabalhadores, eles trabalhavam para quem? Para os nobres. Então não é uma divisão social. Mas por que eles querem mostrar para nós como divisão social? Porque quem escreveu nossos livros, grande parte deles, se não for todos, são todos marxistas. Para eles, o mundo é bom se for tudo igual. Então, para eles colocam essa diferenciação social como divisão. Para que você entenda que isso é oprimido e opressor. E não como algo que simplesmente acontece. Então, você acha que o seu patrão é igual a você. Você acha mesmo. Não, ele não é. Mas isso você precisa odiar ele por causa disso? Eu preciso odiar meu patrão por causa disso? Só porque ele é o dono da empresa que eu trabalho? Só porque ele é o cara que paga o meu salário e paga minhas contas? Se eu for igual a ele não vai me pagar o salário. Vocês estão vendo como que é bem estranho olhar a história de um lado bem social e político? É muito estranho. Então, voltando aqui. É que eu aprendi para fazer prova, para vestibular, que as sociedades que usaram a escravidão como mão de obra era principalmente escravidão da dívida, de guerra, que foi a guerra e a guerra depois. Os meus professores falaram que a escravidão egípcia não era considerada escravidão porque, como eles eram politeístas, eles acreditavam que o faraó era um deus ali na terra e o trabalho não era exatamente compulsório, porque eles faziam
para servir o faraó, para construção de pirâmide e essas coisas. Meu Deus. No vestibular escreva isso. Para passar no vestibular, falem isso. Né? Mas, olha só, pensa, a burrice do professor. Não, coloca na lógica a frase dele. A escravidão não está simbolizada no que tu pensa. A escravidão está ligada na mão de obra. É algo prático. Entendeu? É algo prático. Eles recebiam alguma coisa pelo que estavam fazendo? Não. Era mão de obra braçal? Era. Então escravidão. Ah, mas era para Deus. Não interessa. Não deixa de ser escravidão. Sempre existiu escravidão. Por que eles colocam a romana e a grega como a maior que escravizou? Escravizaram muito, não estou falando que escravizaram. Mas porque essas duas sociedades são a base do mundo ocidental europeu. Então, se você danifica a visão que nós temos do Império Romano e da Grécia, você danifica totalmente a sociedade ocidental. E o Egito, não, gente, imagina. Então, beleza, esse argumento que era só fazer assim, professor, mas e os judeus que foram escravizados por lá? Eles não eram politeus. Entende o que eu estou falando? Então, olha esse argumento aqui, responde, ó. O quê? A escravidão era considerada indigna para a população que morava naquela sociedade. Você acha que o faraó, o general do faraó, por exemplo, o Pedro é egípcio ou não, você acha que o trabalho que eles vão dar para ele é o mesmo do meu? Que eu sou inimigo? Que eu sou um cara que sou escravo de guerra? Claro que não, gente. O meu vai ser muito pior do que o dele. Eles tinham até férias. Eles tinham uma pausa, né? Férias, né? Mas a gente uma pausa. Eles podiam ter, mas o inimigo não. Porque ele é inimigo. Ele tem que sofrer mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora vocês estão entendendo por que Jesus fala que a gente tem que amar os inimigos? Porque nunca houve amor aos inimigos. Nunca. Tá? A escravidão era uma consequência de rivalidade que existiam entre tribos e civilizações, sendo ela dura e tribal ou suave e tranquila. Então existiu uma escravidão mais tranquila, isso existiu mesmo. Tinha escravo, a gente vai chegar nesse ponto uma hora, mas quando a princesa Isabel aboliu a escravidão, tinha escravo pedindo para voltar a ser escravo. Porque era muito melhor a vida como escravo do que não sendo escravo. Mas tem documentos que provam tudo isso. Mas eu não concordo, não. Não é questão de concordar, você não quer um escrito, tem documento. Eu vou mostrar depois alguns documentos aqui. Tá? Então, como ela já disse, alguns tipos de escravidão que existem. Tá? Eu coloquei 5 aqui. Tá? A primeira, escravidão por dívida. Tá? Que a pessoa se endivida com outra e se oferece como escravo por um tempo para bater aquela dívida. Exemplo, todas as sociedades tiveram isso. Cada uma na seu patamar, vamos dizer assim. Né? Umas eram a mais, outras eram a menos, mas todas tiveram isso. Tá? Escravidão por guerra. Esses dois são os dois mais comuns. Tá? O de guerra era o mais comum. Isso aqui, gente, para vocês terem... Por que eu estou falando isso? Porque era muito natural a escravidão, cara, naquela época. Tipo assim, um negócio, tipo assim, eu sou escravo, beleza, escravo, cara. Era como se fosse um trabalho, era o que tinha. Tá? O povo perdeu uma guerra, consequentemente, sobreviventes se tornam escravos vencedores. Isso aqui na América, na África, na Ásia, na Europa, em qualquer lugar que você vai. Tá? Todas as sociedades.
Era assim. Tá? Escravidão por fome. Muitas famílias estavam dispostas a serem escravos por não terem condições de se alimentarem. Então eu me dava a escravo para que eu pudesse ter pelo menos comida. Agora, se é de qualidade ou não, aí é outra história. Né? Se a comida é de qualidade ou não. Isso aconteceu nas tribos e nos impérios africanos. Tá? Isso acontecia bastante lá e, pasmem, acontece até hoje. Tá? Até hoje existe essa escravidão por fome lá. E é por lei, tá? Então, tipo assim, não é proibido fazer isso lá. Porque a partir do momento que a pessoa se dispôs a fazer... Não, mas sabia que no Brasil também é assim? Ah, é? E essa nova lei trabalhista? Que não tem regra? Vai muito do contrato que existe entre o empregador e o empregado. Se você fazer isso aqui e tiver em contrato, ninguém pode barrar. Se você assinou um contrato trabalhista assim, o problema foi seu ter assinado, meu amigo. Vocês estão entendendo? Escravidão por crime. Tá? Alguns trabalhos braçais eram punições para alguns tipos de crimes. Isso acontecia bastante na Ásia, mas também acontecia na África. Tá? E o último, que é a escravidão hereditária. Né? Filhos que continuavam sendo escravos para continuar a escravidão devida do pai. Então, assim, se o meu pai é escravo por dívida e ele morreu e não pagou inteira, aí eu vou terminar de pagar. Tá? Ou por guerra mesmo, se eu sou filho de inimigo, já era, tipo, vai ser escravo. Não tem muito escapatório. Tá? O que acontecia em toda sociedade? Sempre vai ter alguém aí que assume a bronca do pai. Assim, né? Isso era muito comum. Tá? Beleza até aqui? Certo? Então, quem poderia ser escravo? Tem alguma coisa que proíbe algum tipo de pessoa de ser escravo? Não. Todos aqueles que encaixassem com os tipos de escravidão, ou seja, qualquer pessoa. A escravidão, na história, nunca foi por raça. Foi por inimigos. Não interessa se tu é branco, preto, azul, pardo, amarelo, sei lá. Não interessa a cor. Não interessa. Ou você acha que assim, não, você é branco, você está devendo, mas você é branco, você não pode ser escravo. Não, filho, não interessa. Não interessa. O ódio mortal que eles tinham naquela época era pelos inimigos e ponto. Então, os escravos por dívida, o trabalho deles era muito inferior ao trabalho de quem era inimigo. O trabalho dos inimigos era o trabalho mais desgraçado que tinha. Por exemplo, aqui, ó, nesses aqui é o de guerra. O resto era tipo, tudo depende do dono do escravo. Não tem uma regra. Por isso que eu não posso chegar aqui para vocês dar uma regra de que toda escravidão foi ruim, se toda escravidão foi boa. Porque a única coisa que eu achei de padrão na história da escravidão foi a escravidão por guerra. Que é, todo mundo que é considerado inimigo sofre o pior trabalho da escravidão que possa ter naquela sociedade. No Império Africano, era mineração. Imagina, naquela época, minerar alguma coisa, mano. Hoje tem um monte de maquinário. Imagina naquela época, era no martelinho. Cara, o bagulho era louco, velho. Entendeu? E você acha que eu, imperador de Mali, vou colocar um cidadão meu para trabalhar num lugar desse? Não, bota os inimigos lá. Eles iam para a guerra não para ganhar território, mas para ganhar escravo. Estão entendendo? E esse movimento de inimigo aconteceu, sabe até quando? 1700. Ou vocês acham que na Revolução Francesa não foi escravizado quem era contra a Revolução? Escravizaram quem era contra? Os monarquistas. Então, o princípio da escravidão é nada mais nada menos do que a visão do inimigo. É isso que baseia
a escravidão. Não é raça, não é cor. Até porque, aqui eu vou entrar agora, onde é a treta do negócio. Qual que é a treta? Tcharam! Antes desse negócio aqui, nunca, ninguém na história, quando eu digo nunca, é porque assim, não existe nada que prove que as pessoas escravizaram outros por raças. Na verdade, nem existia o termo raça para ser humano. Ah, é? É. Eu sabia que o negro era diferente de mim, mas eu não via ele como uma raça diferente da minha. Vocês estão entendendo, gente? Ou está muito complexo o negócio? Tá tudo bem? Estão entendendo? Então, como que as pessoas veem? Por exemplo, eu tô aqui, beleza? Eu sei que o negro é diferente de mim. Eles tinham a consciência de que a linhagem histórica dele é diferente da minha. Não que a raça dele é diferente da minha. Entendem isso? Mas linhagem histórica não é raça? Não. Porque o ser humano, antes de Darwin, nunca tinha visto a humanidade como raça. Jamais. Então, a ideia de que a escravidão, né, o que é o darwinismo social? A ideia de que a escravidão que aconteceu na história foi por questões de raças. Veio de Charles Darwin no século XIX, quando ele escreveu o seu livro A Evolução das Espécies. Mas, professor, peraí, esse livro não fala de animal mesmo? Sim. Não é à toa que Darwin realizou um trabalho primoroso em relação ao catálogo de animais. O trabalho dele é extremamente fantástico. Mas o erro dele foi colocar a humanidade no mesmo patamar que os animais. Então, por exemplo, vocês sabem a história de Darwin? Né? Ele foi para o meio do mato, uma floresta, pegou suas tralhas e foi para lá e começou a catalogar os animais, mano. E ali ele conseguiu descobrir que, por exemplo, a lagartixa e o jacaré veio da mesma família, tudo aqueles bagulho que você aprende em biologia. Pô, e esse trabalho dele foi simplesmente fantástico. Tipo assim, não temos o que reclamar desse trabalho. Mas qual é o problema dele? Quando ele volta para a sociedade, ele vê que tem negro, tem branco, tem japonês, tem de tudo. Ele fala, ou seja, se um animal é assim, um homem também é. É aí que está o erro dele. Então ele fala, se existe diferença de raças nos animais, existe nos seres humanos. Então, a mesma teoria que ele usou para a evolução das espécies, ele usa para o humano, que é por isso que ele criou o evolucionismo, que nós vemos no macaco. Não existe um livro que ele prove isso. Nem experimento. Ele só olhou, viu o que parecia, eu acho que é. Ponto. E hoje é o que todo mundo defende de ferro e fogo, sabe? Viva a ciência. Meu amigo, ele só jogou no ar a ideia, entendeu? Tipo assim, então eles dizem, eu acho que é. E virou essa patifaria de hoje. Aí já colocaram o dinossauro no meio. Aí vai longe, né? A história vai longe. Aí a imaginação do povo é sensacional. Né? Tá valendo muitos livros. Né? Ok? Obviamente que essa ideia foi muito aceita por quem queria danificar a visão da história. Porque foi aqui que iniciou essa ideia de divisão de oprimido e opressor, entende? Porque qual que é o princípio da evolução das espécies? O mais forte sobrevive sobre o mais fraco. Então Darwin, o homem mais exaltado no mundo da ciência,
foi o mesmo cara que deu início, deu o pontapé inicial para vir a raça ariana de Hitler depois. Foi o cara que deu isso pro racismo. Por que que a Ku Klux Klan, a maior seita racista da história, surgiu 5 anos depois de Darwin? Ah, é coincidência? Meu amigo, é porque o que Darwin fez, ele deu um tipo assim, opa! Ele deu, sabe quando o cara joga a bolinha na Betts quicando? Você fala, nossa, agora já era. Né? Tipo assim, isso era só bater. Ele jogou a bolinha pro povo. Por quê? Porque ele já tinha uma visão animalesca do ser humano. Então, ou seja, antes de Darwin, a sociedade tinha plena consciência que o negro não era escravizado por ser negro. Ué, então, e o Brasil? Então, beleza, mas e o Brasil? O que acontece? Lembrando que Darwin é século XIX, tá? E o Brasil? Por que os africanos vão para o Brasil? Por quê? Antes do descobrimento, os portugueses já tinham entrado em contato com os povos litorâneos da África. E lá eles já praticavam a escravidão. Então a escravidão não era uma novidade para os negros. Tá? Então, ó, os portugueses, desde 1419, já tinham contato com esses povos. E lá aprenderam a praticar o açúcar. Porque os africanos tinham muito engenho de açúcar. Então, quando eles chegam no Brasil, viram que o solo brasileiro é sensacional, que dá para fazer muita coisa no Brasil, eles investiram nisso. Mas, gente, por isso que o nome de engenheiro é engenheiro, por causa do engenho, porque era tão difícil construir um engenho que o cara tinha que ser meio que um especialista naquele negócio. E eles gastaram muita coisa para poder construir. Mas o que acontecia? Os indígenas não sabiam trabalhar em engenho. Eles não sabiam fazer açúcar. Né? Então, se o índio não sabe fazer açúcar, imagina o tanto de prejuízo que os portugueses tiveram. Então, o que eles fizeram? Traz os africanos para cá. Para eles trabalharem nos engenhos. Tá? Então, não foi porque ele era negro, mas porque eles sabiam realizar o trabalho que eles queriam que fosse realizado. Tá? Beleza? Os chefes das tribos, olha só, aqui que está a chave do negócio. Os chefes das tribos africanas trocavam os seus escravos, que eram os seus povos inimigos, em troca de armamentos europeus. Eles que deram essa ideia. A princípio, os portugueses tinham apresentado pagar algo para eles irem trabalhar. Mas só que como as tribos africanas sempre viveram em conflito, o que começou a acontecer? A tribo africana tinha lá, sei lá, 2.000 habitantes, tinha 4.000 escravos, né? Tipo assim, era uma proporção muito grande. Então, o que o cara falou assim? Não, em vez de você pagar habitante do meu povo para ir para o Brasil, vamos fazer o seguinte, a cada arma sua eu te dou um escravo. Aí você leva, eles são meus inimigos mesmo. Então, os europeus começaram a trocar pólvora por escravo, começaram a trocar arma por escravo. Então, quem deu a ideia inicial foram os próprios negros. Então, tá. Beleza. Ok? Os indígenas não tinham tanta prática da escravidão. Por quê? Nem trabalhar eles trabalhavam. Por isso que eu coloquei ali. Os indígenas não tinham nem a prática da escravidão, nem do trabalho. Porque eles só viviam por a sobrevivência mesmo. Não tem o que fazer.
Por isso, eles não conseguiam trabalhar em algo tão braçal. Os trabalhos muito pesados, os indígenas não conseguiam fazer. Porque eles não eram acostumados com esse tipo de trabalho. Agora, imagine um povo africano que ou trabalha no engenho de açúcar, ou numa plantação de cana, ou trabalha numa mineração. Compare o trabalho de um indígena com um africano da época. Você acha que o indígena vai dar conta? Não vai dar conta. Na mão de obra dos escravos. Ok? Até aqui? Eu tô falando meio rápido. Então tá bom. Tá ok? Beleza. E aqui, com o passar do tempo, assim como em todo assunto histórico, o Brasil foi se caracterizando em ser negro e ser escravo, mas não no contexto de raça, mas sim no contexto de padrão. Como assim? É aqui que nós entramos eu vou voltar um pouco do Darwin. Como assim? Na história, se você pegar um padrão, não quer dizer que alguém estipulou, entendeu? Mas ele aconteceu naturalmente. Como assim? Quem que trabalhava no desenho de açúcar no Brasil? Vamos lá. Quem? Acabei de falar, vamos lá, gente. Participem, vamos lá. Quem que trabalhava no desenho de açúcar? Os negros. Qual que era a mão de obra mais braçal possível que tinha no Brasil? Engenho. Durante quanto tempo? 200 anos. Então, os 200 primeiros anos do Brasil foram só negros trabalhando em coisas braçais. Mas não porque eles são negros. Porque eles são fortes. E eles sabem o que eles estão fazendo. Então, 200 anos se passam quantas gerações de pessoas? 4, 5, 6 gerações? Então, agora imagina você nascer numa sociedade onde todo negro que você vê é escravo. Você não vai ver o escravo como alguém inferior a você. Você vai ver você vai ver o negro como um padrão. Qual padrão? Todo negro é escravo. Esses padrões acontecem demais na história. E sabe qual é o problema? Muito livro didático mostra como se alguém fala assim, ó, todo negro é escravo agora, hoje, viu? Não. Não é assim, cara. Igual judeu. O Hitler criou a mentalidade que o judeu tinha que ser desgraçado. E o povo aderiu à ideia. É diferente. Por quê? Porque Hitler, ele quis isso. Mas na história, não era assim. Antes de Darwin. Você não via os outros como inferior ou superior a você. Aí esse padrão estava assim, acontecendo. Aí vem Darwin e fala aquela merda que ele falou. Aí o povo fala, então o negro é inferior a nós, porque todo negro é escravo. Então vocês estão entendendo agora? Da onde surgiu essa ideia do racismo? O próprio Darwin criou o próprio racismo. Não só o termo, mas a ideia mesmo de ser inferior. Eles não tinham essa visão. Tudo bem? Tudo certo mesmo? Meio que já tinha uma tendência, ele foi lá e assinou embaixo. E assinou embaixo. Tipo assim, era um negócio que, por exemplo, antes de Darwin, se você é um ex-escravo negro, você não era discriminado por isso. Entendeu? Você é ex-escravo, você não é mais. Então, beleza. Mas quando Darwin cria a questão de raça, ele coloca que o ser escravo e ser negro é junto. Ele não coloca que é uma consequência histórica que existe ali. Igual judeu, durante muito tempo lá na Ásia. Todo judeu era considerado, o judeu era considerado escravo. Pô, não, cara. Não era assim.
essa ideia de divisão é muito recente. Antigamente eles não pensavam assim. Entenderam? O que aconteceu depois que alguns escravos que vieram começar a trabalhar já tinham vendido escravos. Vocês eram o chefe de vender, são derrotados e venderam escravos. Sim, conhecem Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares? O famoso Zumbi dos Palmares? Hã? Venerado. Venerado nas faculdades. Ele tinha escravo. Como que eles defendem esse cara? Não dá para entender. É porque ele tirava os negros da escravidão e escravizava quem? Os índios. Porque o índio para ele era o inimigo. Porque a visão de escravidão não é por raça, é por inimigos. Por que o índio era inimigo dele? Aonde eram os quilombos? No meio da floresta. A floresta é de quem? O índio. Você acha que o índio ia deixar os negros lá fazendo as coisas que eles fazem lá? Gente, o índio, de verdade. Tipo assim, é muito absurdo pensar isso. Achar que índio e africano era amigo. Cara, são duas sociedades totalmente tribais. Eles não têm esse conceito de amizade. Ah, eu vou te ajudar, amigo, porque você é legal. Isso é uma questão de sociedade civilizatória. Um povo que usa a razão. Índio não se apaixona, filho. Na verdade, sim. Apaixona. Ele não ama. Porque a paixão está no instinto, o amor está na decisão, está na razão. O amor não está fofinho. Não. Isso é paixão. Não, por isso que nas culturas tribais não tem casamento. Porque para eles, dizem, porque vida é um carpe diem, né? Posso tudo, o que eu quiser. É assim. Então, a escravidão, a gente tem que colocar isso na cabeça. Ela existe, ela existiu e existe, porque algumas regiões ainda existem, por uma questão de inimigos. Depois de Darwin que deu uma mudada nisso, aí foi por raça mesmo. Aí o cara, vou te casar porque você é negro. Aí os Estados Unidos, que o povo tão venera, foi a última sociedade que deu abertura para os negros. A última. Era 1960, ainda tinha bar de negro e bar de branco lá. Não, mas o Brasil é o país mais preconceituoso, gente. Cara, para com isso, velho. Vou vontade de dar um murro na cara. Porque o brasileiro, graças a Deus, o brasileiro é país de amor. Ah, é? Ué, você acha que nos Estados Unidos é comum branco estar com negro? Acha? Você acha mesmo que é comum? Só algumas regiões assim, outras não é. Não é à toa que lá ainda tem aquela divisão, né, do Harlem City, que é o bairro de negro. Tipo assim, eles têm as divisões ainda, cara. E o Brasil é o mais ignorante, e o Brasil é o mais racista. Então nós temos que compreender isso. De que na história não foi muito bem assim que aconteceu. Tá? E aí eu vou dar uma pausa agora. Aí depois, a gente vai entrar no... Beleza, eu ensinei para vocês o que é escravidão. Agora a gente vai ver. Mas e agora? O que a igreja fez em relação a isso? Tipo assim, isso que eu dei para vocês é a escravidão. É um contexto bem básico do que é a escravidão. Desde a antiguidade até a Idade Moderna. Tá? E na Idade Moderna, professor, durante lá na França, Inglaterra, Espanha, ali entre 1200 até 1700, 1800 antes de Darwin, tinha escravidão na Europa? Não. Lá era muito raro você encontrar escravo, cara. Muito raro. E se você encontrava, era um escravo que trabalhava, tipo assim, no Palácio Real. Até eu, né? Entendeu? Tipo assim, pelo amor de Deus. Eram escravos bem cuidados, vamos colocar assim. E não era por cor. Não era por cor.
E detalhe, tá? Esses escravos de palácios, eles não eram inimigos. Porque ele pode dedar você um para alguém. O que acontece lá dentro, a sua rotina. Então, era um trabalho muito digno trabalhar dentro de um palácio real como escravo. Às vezes essa frase fica muito chata, a gente não consegue aceitar, né? Mas é porque a gente foi educado de que toda escravidão é ruim. A gente foi educado achando que todo escravo leva chicotado nas costas. Todo escravo, ele usava aquelas roupas que os livros de trágico trazem, né? Um boca, um demônio, assim. Beleza? Vamos fazer uma pausa, depois eu